Amém? Hoje nós vamos falar acerca de um tema: o plano perfeito foi concluído com sucesso. Né? O plano foi concluído com sucesso. Lucas capítulo de número 23, versículo 46. Aleluia! Amém? Os irmãos sentados, mas eu vou pedir que numa parte os irmãos enfatizem comigo, tá? Vamos ler Lucas 23, versículo 46. Que diz assim: E, clamando Jesus com grande voz, disse, todos comigo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mais uma vez: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. Amém? Amados irmãos, é necessário voltar ao Antigo Testamento. Eu sei que em pregações passadas já resumimos o Antigo Testamento e peço a todos total atenção na palavra de hoje para que todos possam entender, porque a única coisa que liberta o homem, que restaura e que renova é a palavra de Deus. Glória a Deus. E se nós não prestamos atenção, se nós não temos cuidado em prestar atenção e ouvir e alimentar-se desta palavra, nós nunca vamos ser libertos por ela. Nós nunca que vamos aprender e depois entender para poder compreender e obedecer. Então é muito importante que eu possa pedir a atenção de todos nesse momento. É necessário que eu volte ainda no Velho Testamento. Por quê? Porque foi em Gênesis 3,15 que saiu de Deus a primeira promessa redentora. De Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, foi quando saiu a primeira promessa redentora de Deus. Logo após, Gênesis 3,15, logo após o pecado de Eva e Adão. Vamos falar do Eva, porque primeiro quem pegou foi Eva, não foi Adão. De Eva passou para Adão. Então, o pecado de Eva e Adão, na sequência. E após o pecado de Eva e Adão e a decadência da humanidade, Deus ele faz uma promessa redentora, a primeira promessa para a derrota do diabo. Gênesis 3,15, Deus vai dizer assim, porém inimizade entre ti. O que é entre ti? O diabo. E a mulher. Quem é a mulher? A humanidade, ou Maria, mãe de Jesus. Entre a tua descendência. Quem é a tua descendência? A descendência do diabo, que é o pecado. Tá? Que é o pecado. Esta aula, para os irmãos que estão no canal de ensino bíblico no WhatsApp, já tiveram esta aula 1. E próxima vez vamos ter a aula 2. Tá? Então os irmãos que estão no canal, eles já participaram dessa aula, então eles já sabem já do que estamos falando aqui. E o seu descendente, quem é o seu descendente? Israel, o descendente da mulher, o descendente da humanidade. Este quem? Jesus. Te ferirá a cabeça, destruirá. E tu, quem? Serpente, lhe ferirá o calcanhar. Como assim? Morte de cruz. A serpente feriu o calcanhar de Jesus, levando ele para o madeiro. É necessário também passarmos, meus amados irmãos, em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão, ele faz a segunda promessa redentora. Mas como assim, irmão? Veja que desde o Éden, Jesus, ele bem disse que ele já foi morto. Quando que ele foi morto? Quando Eva e Adão pecou. Quando Deus matou aquele animal e cobriu as
nudez de Adão e Eva, ou Eva e Adão, como queiram, ele estava dizendo: eu estou matando o meu cordeiro, eu estou enviando o meu cordeiro para cumprir o pecado do mundo. E aí nós entramos em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, que Deus vai fazer a segunda promessa redentora do Cristo. Que promessa é essa? O que significa redenção? Redenção significa libertação do pecado de Eva e Adão. Redenção também eu posso dizer que significa salvação, salvando a sua criação. E aí Deus vai dizer a primeira promessa, a nação de Israel. A primeira promessa que Deus dá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, isso foi 200 anos depois do dilúvio. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Prestai-vos atenção. A primeira promessa de Deus a Abraão, já a segunda redentora, é uma nação. Que nação é essa? Israel. Nenhuma aqui é israelita. Tem que bem atento nisso. Preste atenção. Vocês vão entender no final da campanha. Segunda promessa a Abraão, abençoará o nome. Terceira promessa a Abraão, abençoar quem te abençoa. Abraão já viu na geração passada que entrou no Egito e Faraó tomou Sarai dele. E com isso o Faraó foi enfermo acamado. Amaldiçoou Abraão, então recebeu maldição. Quem amaldiçoa, quem Deus abençoa, só é amaldiçoado. Já pega a primeira revelação da palavra. A quarta promessa, no geral, que Deus faz: bênção para todos os povos. Ou melhor, bênção para todas as nações. Agora, essa quarta promessa, ela vai se cumprir, sabe aonde? No texto que nós acabamos de ler. Porque é muito importante fazer uma hermenêutica do que estamos lendo, para que nós tiremos o texto de um contexto, lendo completamente e podendo entender, para que nunca façamos virar pretexto. Né? Isso é muito importante. E aonde, irmão Bruno, que nós vamos entender no Novo Testamento que a quarta promessa de bênçãos para todas as nações se concluiu? Além do madeiro de Cristo, o apóstolo Paulo, pastor Maurício, à igreja da Galácia, no capítulo 3, verso 14, vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que é gentios? Povo incivilizado. Nós não éramos civilização, nós não temos civilização. A nossa civilização agora é Cristo. Aleluia, Jesus. Agora nós somos civilizados, porque nós somos cristãos. Porque nós somos cristãos, e cristãos é quem segue os ensinamentos do irmão Bruno? É? Não? Ou melhor, os cristãos é quem segue o ensinamento do homem? Não? Meu Deus, eu estou errado. Não. Os cristãos é os que seguem os ensinamentos de Cristo. E onde está os ensinamentos de Cristo? E qual parte da Bíblia que está? Na primeira dia da campanha nós resumimos a Bíblia. Mas eu vou perguntar mais uma vez: qual é a parte que está? Os ensinamentos de Cristo.
quinta era bíblica. A quarta é a era do Deus conosco, que vai dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas até João, apóstolo Mateus de Jesus. E na quinta era bíblica, que vai de Atos dos Apóstolos, desde a descida de Pentecostes até Apocalipse. Aleluia. Mas vamos ir de Gênesis a Malaquias. No decorrer da campanha você vai entender e vai compreender dentro da palavra que já está cumprida. Aleluia, Deus. Você não necessita mais viver aqui, Aleluia, Jesus. porque você não é Glória a israelita. Deus. Nenhum aqui é judeu. Mas aqui somos cristãos civilizados apenas um homem. Um homem que é o único mediador entre Deus, Pai e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Aquele que subiu no madeiro para cumprir a palavra que estava escrita e que Paulo falou em Gálatas 3,13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Gálatas 3,13, no início vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ei, resgate significa redenção. Resgate significa libertação. Resgate significa o plano foi cumprido. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o teu nome. Agora eu pergunto: será que Moisés conseguiria fazer o que Cristo fez? Moisés foi chamado para ser libertador, pastor. Libertador, mas vamos ter que entender a Bíblia. Em qual era, em qual época, em qual tempo, em qual momento, em qual ocasião que Moisés foi chamado para ser libertador? Início da terceira era bíblica, a era mosaica. Quando Moisés ele entrou no Egito para libertar os israelitas. Aqui não tem, resumidamente falando mais uma vez, israelita. Aqui tem pessoas brasileiras. Não tem nenhum israelita aqui. Então Moisés ele libertou Israel do Egito. Terceira era bíblica, era mosaica, a maior era do Antigo Testamento. E então depois disso veio um libertador maior e eterno. Quem? Jesus. Porque Jesus ele liberta tanto Israel quanto os gentios, tanto o povo que era reconhecido desde o início da criação como povo de Deus, até o povo que foi crescendo através da promessa de Deus a Abraão, se expandindo, entrando num cerco que não era civilizado, mas Cristo veio para ir apenas, como diz em Ezequiel 37:17, unir em uma vara só todos os povos. Eu ainda vejo pessoas pregando hoje em dia, pastor Maurício, Ezequiel 37 falando que está falando de casamento, para unir ali. Eu vi um irmão falando isso uma vez numa igreja, eu fiquei escandalizado, eu falei, meu Deus. Aí sabe o que o Senhor falou? Não diga nada, porque eu não quis dar entendimento para ele. Aí foi quando eu vim entender, pastor Maurício, que é Deus quem dá o entendimento que ele quer. Você vai pedir, se ele quiser, ele dá. Não adianta. Você vai fazer estudo. Tem pessoas que fazem estudo, mas não acreditam no estudo verdadeiro. Acreditam nos contrários. Por quê? Porque favorece elas. E aqui, Jesus, antes de subir desse madeiro, ele está dentro do cenáculo. Ele está com 12 discípulos pronto a cear em uma enorme mesa. Mas ele vai dizer, olha só, um de vocês, que aqui está é o diabo. Um de vocês que está aqui vai me trair. Aí será outra Pedro. Aquele jeito dele nervoso, né? Ei, João. Penso eu que no jeito que Pedro era, ele falou, ô babão, tu que está aí do lado de Cristo aí, com o pé dele, né? Pergunta quem é que vai trair ele aí, ó. Aí João, muitos falam que é porque ele teve intimidade com o Senhor, né? Colocou o ombro
Cabeça e ombro, não, é porque ele teve medo. É porque ele teve medo porque ele sabia que quem estava do céu era Deus. Ele sabia que quem estava dentro de você era Deus. E quando a gente sabe que quem está dentro de nós é Deus, nós temos medo de pecar contra esse Deus. E nós se esforçamos, se oprimimos a nós mesmos para obedecer a ordem de Deus. E aí João coloca a cabeça no ombro de Deus e fala assim: ô Senhor, quem é? Jesus disse: calma, meu filho, não é você não. Você está firme. Ô Pedro, tem calma, Pedro. Está vendo? Você também está firme. Tiago, você também está firme. Mas é aquele a quem eu dei um bocado molhado. O bocado molhado, já falei aqui nesse dia já. O bocado molhado era o quê? Era que o anfitrião entregava como se partisse o bolo hoje em dia. Vamos para o aniversário e a perda do bolo era para ver as mãos. Então o bocado molhado era para o anfitrião que estivesse perdendo o seu amigo querido para reconciliar com ele. E Cristo, quando ele falou assim: olha, Judas, não me pretende, vamos reatar a aliança, porque quem reata a aliança é Deus. Nenhum de nós podemos reatar a aliança com Deus, porque somos carnal, e Deus é espiritual, e Deus é eterno, nós somos limitados, e Deus é ilimitado. E então nós não podemos reatar a aliança, mas Deus falou: ô Judas, reata comigo, vem, não me trai não, não me traia. Só que Judas pegou e comeu. Quando ele pegou e comeu, ele estava falando assim: olha, eu estou cego. O texto vai dizer antes que o diabo entrou em Judas, e o diabo, quando entra em alguém, deixa cego. O diabo, quando entra em uma pessoa, o entendimento fica, ó, acaba. A palavra de Deus é pregada, é ensinada e ninguém aprende. Você faz estudo bíblico, teológico, catológico, isso, aquilo, outro, e você não aprende, você vai querer aprender o que o homem está dizendo. Aí o homem te mostra na palavra e fala: é assim, ele faz um retrocesso grande e fala que é assim, mas você vai assustar porque você está cego. Eu não vou poder aprofundar muito mais nisso, porque a próxima pregação do dia 13 vai ser já falando sobre a cegueira. Então eu não posso revelar agora, porque Deus não permite. Né? Mas é palavra de Deus. Então, quando a pessoa recebe a palavra, é quando a pessoa está com o coração aberto a Cristo. Veja o que diz lá em Atos. Veja para mim, pastor. Atos capítulo 17, versículo 11. Os de Bereia. Também já foi esse versículo no estudo do dia do módulo do aula 1. Atos 17, 11. Olha, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia a Escritura, se essas coisas eram assim. Está vendo? Ora os de Bereia, eles receberam a palavra com avidez. O que é avidez? Nobreza. Eles foram nobres, eles aceitaram o quê? Eles aceitaram o que ele estava lendo na Bíblia. Eles aceitaram o que saiu da boca de Jesus. Por incrível que pareça, eu vejo pessoas ensinando que estava lendo lá, Jesus falou, mas a pessoa diz: mas não é assim. Aí Cristo disse: então, olha, faz logo, depressa, o que tem que fazer. E Judas sai, vai pegar Cristo. Aí fica Cristo e os 11. Aí Cristo diz: olha, eu vou lavar os meus pés e nós vamos diante de cima. Aí Cristo sai e diz assim: e no caminho ele vai dar as últimas instruções dos discípulos. Onde está isso? João 13, João capítulo 13. Do verso 34 até o capítulo 16, versículo 33, se não falhar a memória. Esse capítulo todo, em versículos, Jesus resume as suas últimas instruções. E para iniciar a última instrução, ele diz assim, ó. 13:34 de João: um novo mandamento vos dou. Qual, Senhor? Amai uns aos outros. Que vós ameis uns aos outros como eu vos tenho amado.
Mas que amor é esse? Amor de cruz. Está vendo aqui? Amor de cruz. Aí ele vai explicando mais instruções. Quando ele chega aí no capítulo 16, no verso 33, vai dizer: isto eu vos tenho dito para que em mim tenha paz. Por que, Senhor? Porque no mundo tereis aflições. Mas tenham paciência, tá? Tenham calma. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Por que, Senhor? Porque eu já venci o mundo. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! O que Cristo está dizendo com isso, mesmo que o homem queira me enlaçar com um jugo fardo, usando a minha palavra para distorcer